No vídeo de hoje nós vamos falar de um álbum que para mim é muito importante, é o meu preferido de todos que eu tenho, de todos que eu já ouvi até hoje. Nós vamos falar do sétimo álbum da banda Whitesnake. Nós vamos falar desse danadaço aqui, do Whitesnake 1987, que eu lembro bem até do dia que eu comprei ele, foi em 11 de outubro de 1987. Eu lembro também disso também porque foi o dia que eu conheci o amor da minha vida, minha esposa Andréa, e o primeiro lugar que eu toquei foi na casa do amigo meu Ed, dia 11 de outubro de 1987. Esse disco aqui foi lançado no dia 31 de março de 1987, é o sétimo álbum do Whitesnake, e acredite se quiser, esse álbum saiu com 3 nomes pelo mundo afora. Na Europa e na Austrália o título era Whitesnake 87, no Japão saiu com o nome Serpent Albums, até tá aqui no logo aqui no brasão aqui na capa do disco, Serpent Albums, e nos Estados Unidos saiu apenas com o nome Whitesnake. Mas o nome não importa, o que importa é que esse disco aqui, o Whitesnake 87, com certeza é um dos discos mais icônicos do hard rock dos anos 80 e de toda a história do rock and roll. Para vocês verem, apenas nos Estados Unidos esse álbum vendeu 10 milhões de cópias, e tem muita gente por aí que confunde, não sabe muito bem. A rapaziada que gravou esse álbum não é bem aquela que apareceu nos clipes, e até hoje tem gente que acha que aqueles caras que apareceu nos videoclipes era o pessoal que gravou. Então nós vamos contar a história desse espetacular álbum todinha para vocês. Eu já tinha contado, foi até o primeiro vídeo meu do canal, mas agora vamos trazer umas atualizações, uma melhoria. Aquele vídeo lá já vou colocar em modo não listado, tá bom? E se você quiser pedir um vídeo pra gente contar aqui, pode ser de pop, rock, hard rock, heavy metal, a sua escolha é só pedir nos comentários, tá bom? Vamos contar a história desse álbum todinha pra vocês. Eu sou o Odilon Duarte Júnior, tá começando o Vida Vitrola. No fim da turnê do álbum de 1984, o Slide Dean, a formação do Whitesnake era David Coverdale nos vocais, John Sykes na guitarra, Neil Murray no contrabaixo e Cozy Powell na bateria. Só que desde a turnê do Slide Dean, que inclusive foi encerrada aqui no Rock in Rio, começou atritos entre o David Coverdale e o Cozy Powell. Segundo o Neil Murray, um dos motivos foi que quando foram acertar a porcentagem de lucros da banda para o próximo álbum, que viria a ser o Whitesnake 87, o Cozy Powell e o Neil Murray achavam que ia ter divisões iguais de ganhos, mas quando o Powell ficou sabendo que o John Sykes iria ganhar o dobro que ele e o Neil Murray, o Cozy Powell achou melhor sair da banda. Antes de Powell partir, o Coverdale já estava prestes a desistir da banda, mas os executivos da Geffen Records, com quem o Whitesnake havia assinado recentemente nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto permaneciam na EMI da Inglaterra, pediram a Coverdale que continuasse trabalhando com o guitarrista John Sykes, já que eles viam potencial nos dois. Slide Dean ainda apresentava o Whitesnake com uma sonoridade com influências de blues, mas para o próximo álbum o grupo apresentaria um direcionamento mais voltado para o hard rock produzido nos anos 80, e também o visual iria ficar com a cara das bandas de hard dos 80, principalmente das bandas americanas, e isso seria uma decisão acertadíssima para a banda naquele momento.
No início das gravações do novo álbum, ainda em 1985, fica decidido que John Sykes gravaria tanto a guitarra base quanto a solo no disco. No início do mês de março de 1985, David Coverdale e John Sykes foram para a cidade de Les Rieux, no sul da França, para compor material para o Whitesnake 87. Dessas sessões ali de composição, saíram dois grandes sucessos do álbum, Still of the Night e Is This Love. Segundo David Coverdale, Neil Murray também contribuiu com muitos arranjos ali das músicas. E Is This Love saiu como a segunda do lado B da versão americana, também a versão que saiu aqui no Brasil em 1987. E com certeza essa música é o grande sucesso da banda. É a música mais conhecida com certeza do Whitesnake. Muita gente naquela época com certeza namorou ao som dessa super balada. Eu sou um deles. Os caras estavam ali no sul da França compondo para o álbum, quando eles recebem a ligação de um dos executivos da EMI, perguntando se eles não queriam contribuir com a canção para o próximo álbum da grande Tina Turner, que seria o álbum dela, o Break Every Hill, aclamado álbum, muito bom. Os dois compõem então essa sensacional música Is This Love, que seria para a Tina Turner, acredite se quiser. Só que dizem que a música ficou tão boa que os dois disseram: não, a música vai ser minha, nossa, não vamos dar ela para a Tina. Is This Love era a música para a Tina Turner, estaria no próximo álbum dela. E a letra da música fala de um cara que está se perguntando se é amor mesmo que ele está sentindo pelaquela garota, se é o amor que ele tanto está procurando. A música bombou em todas as rádios, foi um grande sucesso pelo mundo inteiro. E para ajudar ainda mais a espalhar a música por tudo quanto é lado, teve o videoclipe estrelado pela modelo Tani Ten, que seria a futura esposa do David Coverdale. Esse clipe e essa mulher fez muito adolescente suspirar na época com as curvas daquela mulher. E as rádios também foram outras que ajudaram muito a Is This Love se tornar um dos maiores hits da banda de todos os tempos. Coverdale, Sykes e Murray se mudam então para Los Angeles para ensaiar, para começar os ensaios e fazer audições com bateristas, que a banda precisava de um baterista. E eles contratam o fantástico Aynsley Dunbar, que tinha tocado muito tempo com o Journey e com o Jefferson Starship. Então estava pronta finalmente a formação que gravaria esse espetáculo, esse espetacular álbum Whitesnake 1987, que seria o David Coverdale nos vocais, Neil Murray no contrabaixo, John Sykes na guitarra e Aynsley Dunbar na bateria. Essa sim é a formação que tocou nesse maravilhoso álbum. Para produzir o álbum, Neil Murray e John Sykes escolhem Mike Stoney, fantástico produtor que tinha no currículo até aquele momento os 3 primeiros maravilhosos álbuns da banda Asia. Os 2 discos do Journey de maior sucesso. Foram esses álbuns que motivaram os caras de chegarem a ele. Era o cara certo que a banda precisava para o som e fazer um álbum que poderia chegar ao sucesso comercial esperado, além dele ser muito fácil de trabalhar e um cara ótimo, isso segundo o Neil Murray. Então a banda vai para Vancouver, no Canadá, no famoso Little Mountain Sound Studios, para começar o novo álbum. Isso nós já estamos no fim de setembro de 85. Um dos primeiros problemas que a banda enfrentou foi o desejo de John Sykes de conseguir um som de guitarra específico, e conseguiu, viu? Que ele acabou encontrando com a ajuda do amigo e engenheiro de som Bob Rock, que recentemente tinha trabalhado com Bon Jovi no Slippery and Wet. O próximo problema que a banda enfrentaria seria uma sinusite que acabou se tornando uma infecção séria que atingiu David Coverdale.
A partir daí a produção começa a atrasar, pois Coverdale passou por uma cirurgia e um programa de reabilitação de 6 meses. Então começam os desentendimentos entre Sykes, Coverdale e o produtor Mike Stoney. E ainda começam a surgir vários boatos sobre o assunto, muitos nunca provados. Coverdale diz que teve uma terrível infecção sinusal e que não era relacionado a drogas, segundo ele, e resultou em cirurgia. Ele disse aos membros da banda que não havia garantia que ele conseguiria cantar de novo, e ele sugere que eles encontrem outra banda para eles. Segundo ele, houve uma tentativa de gravar Is This Love, mas o resultado ficou ruim. Depois de uma semana do retorno, os problemas voltaram e ele teve que se afastar novamente. O baterista Aynsley Dunbar e o baixista Neil Murray terminam de gravar as partes de baixo e bateria em poucos meses, rapidamente. E o Neil Murray diz que desde a saída do Cozy Powell, em janeiro de 85, Whitesnake não era mais uma banda de 4 caras, e sim a banda do David Coverdale e de John Sykes, e com muitas lutas pelo poder entre os dois, e nós, os outros músicos, éramos tratados como os meros assistentes. Lamentável isso, né? O executivo da Geffen, John Colodner, tem a ideia de regravar 2 músicas do álbum de 1982, o Saints and Sinners. Ele achava que Cry in the Rain e Here I Go Again, elas com uma nova roupagem, ele tinha certeza que elas seriam um sucesso. Ele estava certo. Cry in the Rain é a versão da regravação, era muito diferente da versão original, pois ela já tinha uma pegada forte. Cara, o Aynsley Dunbar e o John Sykes, os caras arrebentam, todo mundo na banda arrebenta nessa música. Na minha opinião, é muito boa a música. David Coverdale diz que o John Sykes não gostava nem um pouco das influências blues do Whitesnake. Segundo ele, John Sykes odiava blues. E ele já coloca na música aquela pegada hard rock dos anos bem 80, principalmente das bandas americanas. Cry in the Rain foi o segundo single do álbum, foi lançada em abril de 87 e até hoje é uma das preferidas dos fãs nos shows. Eu adoro essa versão nova do Cry in the Rain. Voltando para a gravação, conforme os músicos iam terminando suas partes, principalmente o Aynsley Dunbar, que terminou a sua parte de bateria rapidamente, o Neil Murray também, eles recebem a notícia que não gostariam. Segundo o Neil Murray, o Aynsley Dunbar e ele recebiam salários semanalmente, eram praticamente empregados, viu, da banda. E conforme ia se arrastando os overdubs de guitarra, o vocal que o David nunca colocava, chegou uma hora que no dia 1º de abril de 1986, eles receberam a notícia que o salário deles ia parar de cair. O Aynsley Dunbar, segundo o Neil Murray, já logo se ligou que eles estavam fora da banda e já partiu para outros projetos. Conversou com o John Sykes disse que não tinha entendido nada e o David estava lá afastado, tratamento, se cuidando. O Neil Murray ainda ficou uma semana por ali, rondando ali o estúdio, tentando falar com alguém, ninguém dava resposta, ninguém nunca disse para eles: vocês estão fora da banda. Essa informação nunca chegou para ele. E o Sykes, vendo isso daí, já começa a surtar, achando que ele seria o próximo. Tentam eles ligar para o David Coverdale, deixam mensagem na secretária eletrônica, ele não retorna. O John Sykes já começa a se sentir sem banda. Vai até o John Colodner, o executivo da Geffen, responsável pelo projeto, e Colodner diz que ele com certeza vai ser demitido no final dos seus trabalhos. Vejam só que treta. No meio da tormenta, os tecladistas Don Airey e o tecladista também, o Bill Coleman, são contratados para gravar algumas partes de teclado no álbum. Com essa situação complicada, o guitarrista pensou em desistir e não terminar as guitarras para a bolacha. Mas isso, segundo ele, ia significar que outra pessoa iria fazer as suas partes de guitarra.
e ele, John Sykes, não queria que isso acontecesse, pois ele escreveu a maior parte das músicas com Coverdale. Ele termina sua parte de guitarra em Londres com o produtor Mike Stoney, e até Neil Murray é chamado para corrigir algumas partes do seu contrabaixo, isso meses depois de ele já estar na Inglaterra. Isso fez ele pensar que ainda voltaria para a banda, já que ninguém tinha mandado ele embora. Com isso tudo se passaram 8 meses, período que, segundo Coverdale, aconteceram várias tentativas de Sykes e do produtor Michael Stoney arrancarem o projeto de controle dele, e que foram na gravadora pedir para colocarem outro vocal no lugar dele. E ele ainda falou que não recebeu nenhum apoio do Sykes e nem da banda quando ele estava debilitado. Já a versão de John Sykes é diferente. Ele conta que Coverdale usava todas as desculpas possíveis para fugir da gravação dos vocais no álbum. Ele culpava o tempo, não estava feliz com o estúdio, dizia até que os microfones eram ruins. Mas Sykes não mencionou que Coverdale precisou de uma cirurgia naquele período. Sykes diz ainda que se sente amargurado pela forma que foi tratado por Coverdale. Segundo o guitarrista, David demitiu toda a banda de 1987 para formar um grupo mais na linha da MTV. De acordo com o John Sykes, o Coverdale dizia que a gravadora que tinha insistido para ele demitir toda a banda. O John Sykes disse que sabia que ele estava mentindo quando ele falava isso. O Neil Murray diz que acha que isso tudo ocorreu, além de que o Mike Stoney também descobriu que tinha sido demitido, estava fora do projeto pela gravadora. Estranho. Voltando, Neil Murray diz que ele acha que isso tudo aconteceu porque estava enrolando muito, estava demorando muito para o álbum desenrolar, estavam sendo gasto muito dinheiro com o estúdio. Tava o John demorando muito para fazer as guitarras dele, overdubs, o David Coverdale com aquele rolo todo, gravava, não gravava os vocais. Então a Giffen entrou com tudo, entrou com o pé na porta, segundo o Neil Murray. Trouxe o produtor Keith Olsen, que tinha mixado o Slide Dean, o álbum de 84, trouxe ele porque o John Sykes e o Mike Stoney estavam insistindo que queriam terminar o álbum em Londres, na Inglaterra. Então a Giffen decide tirar o produtor Mike Stoney para mixar o álbum em Los Angeles mesmo. E o Neil Murray ainda cita, numa entrevista que eu vi dele, que o David Coverdale estava com aqueles problemas dele de voz. O Neil diz que às vezes achava que aquilo lá era psicológico, era da cabeça dele. Às vezes ele estava bom para cantar, às vezes não estava. O Neil Murray diz que tinha alguma coisa psicológica no problema da voz do David. E que isso com certeza deixou o Mike Stoney, deixou o cara louco. Porque o álbum estava demorando 5 vezes mais que um álbum normalmente demoraria para ser gravado. E o produtor que entrou, o Keith Olsen, ele era muito amigo do David Coverdale e, segundo dizem, não gostava nem um pouco do John Sykes. Tanto que dizem que ele começou a soltar boatos até de que o John Sykes não teria tocado nesse espetacular 1987 inteiro. Até ele cita isso num livro do Martin Popov. Nesse livro aí ele diz que o John Sykes não tocou no álbum inteiro, notícia desmentida por outros membros da banda e até pro pessoal da técnica. Diz que esse Keith Olsen, não é um cara muito confiável. Então, finalmente, o nosso glorioso David Coverdale, fantástico vocalista David Coverdale, se sentiu melhor. Chegou um mês lá, ele se sentiu melhor para gravar o álbum. E o Keith Olsen diz que já fez ele a primeira sessão, ia ser Still of the Night, que saiu na nossa versão aqui, que saiu aqui no Brasil. A versão americana saiu como a terceira do lado A.
O David Coverdale diz que ele se sentiu muito mal quando foi fazer esse vocal, deu até vontade de vomitar. Gravou 1, 2, 3 vezes ela e diz que é dessas 3 aí que tá ali no álbum. Ficou muito boa. A música tem uma guitarra e uma bateria sensacional, virou um novo clássico da banda. A inspiração para a canção veio com o falecimento da mãe de Coverdale. Quando ele estava lá revirando seus pertences, encontrou uma fita cassete antiga no fundo de uma gaveta e colocou para ouvir. Era uma fita dos seus tempos de Deep Purple, acreditem, e era de uma canção que ele e Ritchie Blackmore estavam trabalhando, mas que depois fora descartada. Coverdale disse que o resultado final da canção é bastante diferente do que estava na fita cassete original, principalmente pelo fato de Sykes detestar blues e ter trazido a canção para uma sonoridade bem próxima do hard rock oitentista. Ela foi desenvolvida enquanto a dupla estava no sul da França. Ela foi o primeiro single do álbum e foi lançada no dia 9 de março de 87. Still of the Night se tornou um grande sucesso e chegou a ser comparada com o clássico Black Dog do Led Zeppelin. Nela, Coverdale incorpora seu lado Robert Plant nos vocais e instrumental. Em muitos momentos lembra muito Led Zeppelin. O videoclipe foi muito rodado por aqui na época. Também conta com a participação da bela Tiny Captain. Coverdale diz que quando ele voltou para o comando do álbum, o Whitesnake tinha naquela época $3 milhões em dívidas e ele nem sabia se havia um lugar para sua banda no cenário mundial, já que bandas como Bon Jovi e Europe haviam assumido as paradas. E o pior, ele nem tinha uma banda para colocar nos palcos. Mas porra, será que ele... Por que ele não tinha uma banda? David convida então o jovem guitarrista Adrian Vandenberg, que tinha um brilhante trabalho com a sua banda Vandenberg, para gravar o solo de guitarra em Here I Go Again, que tinha sido a outra regravação pedida pelo executivo John Colodner, mas com uma nova roupagem. Se a versão original de Here I Go Again do álbum Saints and Sinners já era boa, já fez sucesso, essa então, cara, essa aqui tocou demais. E eu só não descobri por que o Sykes não fez o solo dessa música, já que a base é o Sykes que faz e o solo é o Adrian Vandenberg. Não descobri. Essa música inclusive chegou em primeiro lugar na Billboard. Foi a primeira música dele a chegar em primeiro lugar na Billboard. E logo depois de ter gravado esse solo aí a pedido do David Coverdale, o Adrian Vandenberg é convidado a entrar na banda. Então, quando o álbum está sendo mixado em Los Angeles, quem aparece lá de surpresa, revoltado, bravo, foi John Sykes para o confronto, segundo ele, para o confronto final com o David Coverdale. O pessoal da equipe ele diz que foi um bate-boca danado e o David Coverdale correu pro carro. O John Sykes diz que perseguiu ele. Li isso aí, entrevista do John Sykes. Diz que perseguiu ele. O David Coverdale se trancou no carro e ficou com o braço assim: eu não tenho culpa de vocês estarem fora, isso aí é coisa da gravadora. Segundo John Sykes, foi a última vez que eles conversaram, a última vez que ele viu David Coverdale pessoalmente. E então, depois de um ano de muita confusão, demissões, fofoca, uma confusão danada, esse álbum não era nem para ter saído devido às confusões. No dia 31 de março de 1987, esse espetáculo, esse maravilhoso álbum, para mim é uma obra-prima, é finalmente lançado em território europeu, na Inglaterra, e foi lançado nos Estados Unidos no dia 7 de abril depois. E junto com a capa desse álbum, uma belíssima capa, veio um novo logo da banda, que o David Coverdale diz que trabalhou com o artista Hugh Syme. E Coverdale diz que pediu uma coisa celta, assim, um brasão celta. E ali tem a serpente, o Whitesnake, né? Serpente, ele diz que queria
uma coisa nada demoníaco, segundo David Coverdale. Ficou uma coisa muito bonita. Sol, lua, fertilidade, ficou muito bom. Whitesnake 87, adoro esse álbum. O disco lançado na Europa e na Austrália tinha uma ordem das canções diferente e trazia duas músicas extras ausentes na versão norte-americana. Looking for Love, lindíssima, e You're Gonna Break My Heart Again. Inclusive a banda, quando ainda era banda, estranhou quando John Colodner retirou Looking for Love do álbum, que saiu nos Estados Unidos, para colocar Children of the Night, também muito boa música, mas Looking for Love para mim é melhor. As reedições remasterizadas do 20º e 30º aniversário do álbum tem a lista de músicas completa. Vou comprar isso daí, já que tem aquelas que não, Looking for Love não tem no meu aqui, né? O álbum foi um sucesso comercial e de crítica em todo o mundo, vendendo mais de 10 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. E o seu sucesso nos Estados Unidos impulsionou o álbum anterior, Slide In, que começou a vender bastante. E Neil Murray, que ainda tinha esperança de tocar na banda, pois segundo ele ninguém ainda tinha falado para ele que ele estava fora dos planos, lamentável, né? Coitado. Vê David Coverdale convidando e contratando Adrian Vandenberg, Vivian Coppel, o ex-baixista do Dio, o Rudy Sarzo do Quiet Riot e o baterista Tommy Aldridge, Ozzy Osbourne. Essa nova formação excursionou e todos eles aparecem nos vídeos clipes do álbum, todas as músicas. Ele, Neil Murray, diz que David mudou muito quando ele se mudou da Inglaterra para Los Angeles em 85. Os amigos mudaram e ele começou a receber conselhos e dicas que fizeram ele ficar muito distante do membro da banda. E Whitesnake, que era uma banda democrática, passou a ser a banda dele disputando o poder com Sykes. E que foi triste ver as pessoas pensarem que aqueles caras dos clipes e dos shows eram os que tinham gravado o álbum, e ver pessoas fazendo fortuna com músicas que foi você que tocou. E antes que eu me esqueça, tem uma versão de Here I Go Again, a Here I Go Again Mix, que tocou muito na rádio. Não é ninguém que gravou o álbum, nem aqueles caras que aparecem nos clipes e nos shows, nenhum deles. Quem canta é o David Coverdale. Mark Enders do Heart é que toca contrabaixo, Danny Carmazzi na bateria também do Heart, e na guitarra é Dan Huff, que faz a guitarra da versão mix de Here I Go Again, que muita gente gosta muito. Segundo dizem, quando acabou as gravações desse rádio mix aí da Here I Go Again, foi ali em 87 mesmo, ali quando o álbum estava começando a aparecer, o David Coverdale diz que convidou o Dan Huff para entrar na banda. E o Dan parece que era muito amigo de John Sykes. Ele disse que o que ele tinha que fazer era chamar o John Sykes para a banda. Histórias do Whitesnake 87. Então, meus amigos, um álbum com ótimas músicas, brilhantes músicos. Eu ainda sonho ainda com a formação que gravou esse disco, esse espetacular álbum, tocando ele juntos. Nunca tocaram as músicas fora do estúdio juntos, infelizmente, mas pelas declarações dos caras, isso é praticamente impossível. Até eu vi quando o álbum fez 30 anos em 2017, o David Coverdale deu uma entrevista aí dizendo que ia ver se chamava os caras para fazer um trabalho junto, John Sykes. O John Sykes disse que isso era tudo mentira, que ele nunca ia se reunir com o David Coverdale. É uma pena. E tem muita gente por aí, viu? Eu vejo até nos comentários no YouTube, quando as pessoas escrevem, pô, Tommy Aldridge tocou muito. Tommy Aldridge nem chegou perto do Whitesnake do 1987. Quem tocou foi Ainsley Dunbar, foi John Sykes, foi Neil Murray e David Coverdale. Esses são os caras que tocaram no álbum 1987, álbum que eu adoro, que eu comprei lá no dia 11 de outubro de
1987, tá bom? Trouxe esse álbum para vocês. Foi o meu primeiro vídeo, tava muito ruim. E depois desse clássico aqui, o Whitesnake iria lançar em 1989 o Slip of the Tongue, que é a formação que o David Coverdale criou para divulgar o álbum. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, se inscrever, mandar para todos os seus amigos. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!